Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Mestre e Senhor, ajudai-me a ser um fiel anunciador de Tua Palavra. Tu me chamaste e enviaste. Reconheço-me fraco diante das exigências da missão. Mas se estás comigo, sigo fortalecido pela Tua graça. Ainda que eu passe por momentos difíceis e tristes, sei que me tens nas mãos e Sua graça deve me bastar. Permita, Senhor, que eu mantenha o entusiasmo de levar Sua mensagem às crianças, adolescentes, jovens, adultos e famílias, para que todos possam provar a beleza que é ser amado por Ti. Somos catequistas a serviço do Reino. Que não nos falte a coragem de crescer na fé, na esperança e no amor, cada dia mais. Amém. Bem-vindos a mais um encontro. Hoje nós falaremos sobre a catequese na vida das pessoas. Nos ajudará a refletir sobre este tema o seminarista Bruno, da Diocese da Campanha. Acompanhemos. Nós vamos agora falar do 8º capítulo, a catequese na vida das pessoas. Para isso, nós vamos ter que nos recordar que a catequese atinge a todos. É um direito de todas as pessoas ter a catequese. Primeiramente, nós vamos encontrar o âmbito familiar, aquela catequese tradicional, entre aspas, se assim podemos dizer, em si, que os pais passam para os filhos. Depois, aquela catequese que a igreja ensina. E um terceiro ponto, que seria a catequese que a família transmite para outras famílias que moram ao lado, amigos, conhecidos. Nós temos que nos lembrar que muitos fatores na vida familiar também são objetos da catequese. Por exemplo, catequese para os pais que vão batizar os seus filhos, para os padrinhos, para os noivos e para os recém-casados. A catequese ela permeia toda a vida cristã de uma pessoa. Nós temos também neste 8º capítulo alguns casos muito específicos. Por exemplo, a catequese com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, todas elas têm uma etapa e um ritmo diferente. O acompanhamento personalizado deve ter, logicamente, uma estrutura diferente para com as crianças que ainda começam a aprender, para os adolescentes que enfrentam todas as oscilações da vida e para os jovens, aqueles que muitas vezes se frustram e até mesmo saem da igreja. Portanto, a catequese é um processo. Só que também nós vamos encontrar idosos, pessoas com deficiência, que nunca e jamais devem ser afastadas do processo catequético. Os idosos com a sua experiência, as pessoas com deficiência devem ser inseridas no contexto, nunca colocadas à margem, nas periferias existenciais, como diz o nosso Papa Francisco. Também os marginalizados, os migrantes e os encarcerados. Essas pessoas nunca podem estar distante da catequese. São pessoas a quem o Evangelho deve chegar também primeiramente. Devemos parar com o medo, com o preconceito e ir a essas pessoas, atualizando na sua vida, colocando dentro da sua realidade. Portanto, a catequese ela entra em todas as fases da vida, devendo respeitar cada situação, fase e estado de vida das pessoas. Com isso, o nosso diretório vai falando de um grande número, né, que depois ele vai ser dividido em diversos subtítulos menores. Então, é a catequese e família. Notem, ali eu coloquei 226 até 235,
há um pequenino erro no título mesmo do diretório, por isso que está sublinhado 6, porque, na verdade, a catequese de família começa no 226 e não como está indicado. Então, com isso, se diz, não é, que a família é uma realidade fundamental para a sociedade e para a igreja, como célula fundamental. E essa família, ela goza das relações de conjugalidade, maternidade, paternidade, filialidade e fraternidade. O que isso quer dizer? Entre os esposos, né, a relação primeira é a conjugalidade, esposo e esposa. Consequência disso, a maternidade e paternidade, quando começam a vir os filhos. Os filhos, em relação aos pais, eles têm a relação de filialidade e entre si as relações de fraternidade. Com isso, a família introduz a pessoa na família humana e na família de Deus, que é a igreja. Então, o diretório, ele coloca essa realidade. Eu vou tentar aqui agora, vamos ver se eu consigo entrar. Tem um probleminha aqui. Trancou de vez. Seguimos por aqui pelo celular mesmo. Então, os fundamentos, né? Aliás, primeiro grande subdivisão dessa catequese familiar. Catequese na família. É a família como o lugar, não apenas físico, mas principalmente existencial, onde acontece a catequese, pode acontecer a catequese. Então, o fundamento, a família do ponto de vista da antropologia cristã e o projeto de Deus. Esse é o fundamento para se afirmar essa catequese na família. Depois, um outro fundamento, o sacramento do matrimônio e a participação no mistério do amor de Cristo e da Igreja. E a missão educadora da família. As formas de catequese, a fé vivida de modo simples e espontâneo, o evangelho transmitido no contexto dos valores humanos, e é uma catequese muito mais testemunhada do que ensinada. Os conteúdos são os valores humanos, o despertar para o sentido de Deus, os primeiros passos na oração, a educação da consciência moral e a formação do sentido cristão do amor.